Olá galera, tudo certo com vocês? Éder Rodrigues aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Nerd Senhobis, galera. E hoje vamos analisar mais um episódio da Nanatsu no Taizai, quarta temporada, episódio número 6. Um episódio bastante interessante, muita coisa legal pra gente poder comentar, também algumas coisas ruins também que vamos comentar nessa review desse episódio, mas um episódio de uma maneira geral interessante, revelador, bastante coisa pra gente poder conferir. Então se liga aqui nessa review que tá bem legal, bem interessante aqui na Nerd Sem Óculos, galera. Mas antes, mais uma vez, galera, lhe peço, deixe o seu like aqui embaixo que ajuda demais. Seu like ajuda demais. Deixe seus comentários também a respeito do assunto e se inscreva no canal ativando o botão aqui de inscrição e o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo no canal, galera. Lembrando, toda semana vídeo novo no canal e toda quarta-feira review na Nanatsu no Taizai da quarta e última temporada do anime, beleza? E também, galera, me sigam nas redes sociais, galera, Instagram e Twitter, aqui na descrição e também fixado no topo dos comentários, além também do site parceiro do canal, Anicafé, onde você encontra reviews, podcasts, análise de animes, detalhes sobre as suas produções, enfim, umas coisas muito legais. Então, aqui na descrição o site para você poder lá conferir e podcast também bem legais, bem interessantes também, beleza, galera? Então, vamos lá falar sobre este episódio número 6 da quarta temporada. Meu roteiro está aqui do meu lado para a gente poder analisar todos os detalhes, para não perder nada daquilo que eu julguei importante neste episódio número 6. O episódio número 6 se chama Levante-se contra o Desespero. Aparentemente, que você pode analisar que o desespero ali é o Mael, que está ali incorporado com os 4 mandamentos ali, com os 4 poderes que ele tem, né? Além do mandamento que ele teve o mandamento do Galland, que ele pegou, o do Monspier e da Deriere, que ele matou no episódio passado. Então ele tem 4 mandamentos ao todo. E ele, como um arcanjo, naturalmente o poder ali se intensifica e está muito grande, né? E o episódio ele começa com as consequências da absorção do Mael do mandamento da Deriere, né? Do mandamento da pureza que era dela. E ali ele está invólucro numa espécie de casulo de luz ali. E ali, aquela explosão que aconteceu, ele explodiu. As pessoas que estavam em volta dele caíram, né? O King caiu, o Sariel também caiu ali e tal. E nessas consequências, o Sariel caído ali no chão, o Tarmiel vai à ajuda dele. E o Sariel começa a questionar que a partir de agora eles não têm mais chance de ganhar, porque a única chance que eles tinham era naquele momento, naquela luta, naquele combo que o Tarmiel e o Sariel fez junto com a Deriere ali, para poder derrotar o Mael ali, mesmo com os 3 mandamentos que ele já tinha, né? E agora, a partir do 4º mandamento, ele se julgou impossível de derrotar, porque ele tá com um poder muito grande. Então o Sariel tá muito ferido, muito machucado, aparentemente ele quase morto, né? Muito ferido por conta dos acontecimentos. E o Tarmiel, tipo assim, desesperado, né? Porque o seu amigo, seu irmão ali como arcanjo, o Sariel tá quase morto. E ele começa a falar ali, tentar argumentar com o Mael, por favor, pare com isso e coisa do tipo. Só que o que acontece, galera? O Mael, ele tá com um poder enorme agora com 4 mandamentos, né? E essa luz de invólucro, esse casulo que é interessante, que tá ali, né, absorvendo os mandamentos, se transformando numa nova criatura, começa a disparar raios ali de vários lugares, atingindo todos os lugares ali, os humanos que aparecem também ali evacuando as pessoas ali, começam a falar, ver a situação toda que está acontecendo ali, as explosões que estão acontecendo. Então é bem legal, bem interessante também. E um desses raios atinge em cheio o Tarmiel e o Sariel, que acaba os matando nesse processo. Então, bem legal essa cena. Achei uma morte, ok, uma quebra de expectativa, uma quebra de certa maneira grande, porque ele morreu assim no raio ali, simplesmente morreu. Mas eles morreram nesse episódio. O poder que o Mael atingiu eles ali, eles mataram os arcanjos. Então eu achei um tanto quanto falho, porque os arcanjos são muito poderosos. E o raio daquele ali atingi-los e matá-los de certa maneira, eu achei um pouco bizarro. Apesar do Mael estar ali cheio de combos por conta dos mandamentos, mas eu achei ele uma morte um tanto quanto ok, né? Eles morreram simplesmente.
E aí o Walter começa a pedir desculpas pro Mael por conta de todas aquelas situações que ele foi o responsável por aquilo ali. Mas ele fala assim, eu vou enfrentar você, eu me desculpe por tudo, mas eu vou lhe enfrentar nessa situação, né? E aí o Mael começa a atingir lá por dentro daquele casulo ainda, atingir todos ali. Porém, de repente, o Oslo, aquele cachorro do King, ele sai lá do reino das fadas, daquela floresta das fadas, e teletransporta para onde o King está, junto com a Diane. E a Diane também aparece ali para salvar. A Diane bota aquela armadura de metal nele e o Oslo começa a protegê-los ali também nessa cena. Bem legal essa cena, bem interessante. Que a gente nota realmente o Oslo é fiel ao King. E ele vai estar disposto a tudo para poder protegê-lo em todos os sentidos, né? E ali começa a ter uma... Todos eles estão ali surpreendidos com a chegada da Diane e do Oslo nessa batalha. E aí, depois de tudo, essa conversa ali, rápida ali entre a Diane, o King, ele também, a Elizabeth, o Hawk e o Walter, o Mael finalmente revela sua forma. Uma forma bizarra. Ele tá todo de branco. Parece uma vestimenta branca, né? Agora com 3 pares de asa. Antes duas, que ele tinha 2 pares de asa, né? 2 do lado esquerdo que eram de arcanjo e 2 do lado direito negras, né? Agora tem 3 negras e 3 brancas. Então, nessa situação, ele tá com um poder muito grande e uma aparência bizarra, que tem um chifre, um manto cobrindo seu rosto, com os 4 mandamentos na frente desse seu rosto, né? Nessa manta, né? O mandamento do amor, o mandamento da verdade, o mandamento do silêncio e o mandamento da pureza, né? Todos eles ali na ordem de como foi pego, né? E aí todo mundo fica surpreendido com a aparência do Mael, né? Todo mundo fica ali abismado. E o Mael começa a usar o poder dos mandamentos contra os pecados, né? Contra todos que estão ali, a Elizabeth e tal, os pecados que estão ali, né? E ele primeiro usa o mandamento do amor ali nessa batalha, que de repente explode uma explosão ali bizarra que ele usou com o mandamento do amor. Eu não sei o poder realmente do mandamento do amor, mas ele causa uma explosão muito grande, que aparentemente derrotando todos ali na batalha. O Walter, a Diane, o Oslo, o King, a Elizabeth e o Hawk, todos ali foram derrotados em batalha nessa situação que foi bem assim. O Mael está com um poder bizarramente grande e esse poder ocasionou essa explosão por completo, né? E aí o Mael, acreditando naquilo tudo ali, que estavam mortos, né? O King tem o último espasmo ali olhando pra Diane, Diane aí toda ferida e tal, ele cai no chão. E aí, quando o Mael pensou que tinha derrotado todos, de repente todos eles brotam do chão pulando para enfrentar o Mael. Porque o Walter, ele ativou uma espécie de poder ali que enganou o Mael para pensarem que estavam mortos, só que na verdade estavam apenas dormindo ali e enganou ali o Mael nessa situação. Mas nessa batalha, nessa luta entre ambos ali, toda essa situação que estava nessa batalha contra o Mael e esse combo interessante, o Mael continua a usar seus mandamentos contra os pecados. E aí ele lança o poder do mandamento do silêncio, que acaba amaldiçoando tanto o King quanto a Diane. Ele fica com aquela marca, que é as 3 marcas que o Monspier tinha no rosto, que era a marca registrada do mandamento do silêncio, e ali eles são afetados por aquele mandamento do silêncio, que é ali um poder ali que inibe, de certa maneira, os poderes ali do King e da Diane. E aí a gente começa a entender o que realmente o mandamento do silêncio faz, né? Porque nunca foi revelado exatamente como o mandamento do silêncio. Mas ali você tem uma ideia do que o mandamento do silêncio faz com o poder, com as pessoas que são afetadas pelo mandamento do silêncio, né? E aí o Walter ele começa a ver que todo mundo está ferido, não tem como. O Mael está com um poder muito grande, um poder absolutamente imenso que ninguém está conseguindo derrotar. E o Walter vai lá e agarra o Mael, né? Agarra o Mael e ele relembra da sua conversa com a Merlin. Lembra-se na temporada passada
quando o Walter, ele fica só com a mente na cabeça e ele fala pra Merlin que ele queria pedir a ela alguma coisa. Então, nessa cena é mostrado o que o Walter pediu. Ele pediu que ele usasse, que ela usasse suas magias para usar um poder de autodestruição nele, para que no último caso fosse usado para derrotar ali, sei lá, os inimigos, o Mael, enfim. Já estava pensando lá na frente do que poderia acontecer, e aí nessa autodestruição existia um pouco da parte da graça do Sunshine, dentre tantas outras magias que a Merlin é capaz de fazer, então ele ia se autodestruir ali. Porém, de repente, o corpo do Golter começa a pesar e ele cai no chão. E aí ele começa a ter lembranças da sua amada, né, que é aquela irmã do rei Bartra, que agora me fugiu o nome dela. E aí ele começa a ter lembranças, ele começa a lembrar dela, aparece na memória dele e, na verdade, aquilo ali era um efeito do mandamento da pureza da Deriere que o Mael agora usou em seu favor contra o Golter, que deixou ele ali meio catatônico no chão ali, né, com o corpo pesado, enfim, naquela situação toda. E aí ele foi, de certa maneira, derrotado nesse confronto, né. E aí, nessa cena toda, após isso, todos os mandamentos, todos os pecados ali estão feridos, machucados, não tem como derrotar o Mael. E o Mael usou um poder contra eles, né? Só que o Oslo, o cachorro lá do King, vai pra cima do Mael, com uma sua forma gigantesca do cachorro, e ataca ele. Só que o Mael usa o seu poder do mandamento do amor, que é a explosão gigante, e ataca o cachorro com tudo, né, galera? E aí, uma série de flashbacks ali mostra quem é o Oslo. Não sei se vocês vão se recordar, na segunda temporada, no começo da segunda temporada, tem aquela lembrança na qual o King, na terceira temporada, na verdade, no começo da terceira temporada, que o King e a Diane voltam no tempo, suas mentes voltam no tempo, o corpo do Dolor e do Gloxinia, para lembrar o que realmente aconteceu na guerra de 3.000 anos atrás. E nessa guerra, tinha um humano, entre lá na Stigma ali, tinha um humano chamado Ro, que é apaixonado pela Gearhead, que é a irmã do Gloxinia, né? O Gloxinia acabou matando o Ro por conta de ter achado que ele matou a Gearhead, só que a Gearhead não morreu, né? E nessa situação toda. E aí o Ro reencarnou no Oslo. O Oslo, aquele cachorro do Rei das Fadas, acabou sendo a reencarnação do Ro. Então a Gearhead fica lembrando do Ro e tal, coisa do tipo. E ali dá a entender, e é a reencarnação, o Oslo é a reencarnação desse Ro, desse humano que lá atrás queria, falou que ia voltar para proteger ela e tal, e naturalmente está ali e acabou sendo morto pelo Mael numa explosão. Mais uma morte aí para conta do Mael. Mael já matou a Deriere e agora o Oslo também morreu, né? E aí, galera, tem uma cena na qual a Elizabeth fala, começa a conversar ali, por volta do minuto 18h36, que, nossa, cara, a cena tá muito feia, porque a Elizabeth tá toda torta e toda, assim, bugada seu rosto, uns traços tortos e tal, uma coisa bem feia realmente nessa cena. A animação deixou muito a desejar nessa parte. Pelo menos onde eu tava vendo, é por volta do minuto 18h36, numa conversa que ela tá ali com o Hulk junto. Então é uma cena bem bugada, bem bizarra essa cena, dessa conversa, dessa fala da Elizabeth, uns traços totalmente bizarros, né? E aí o Mael, mais uma vez, usando seu poder do mandamento do amor, que é o mandamento que destrói basicamente tudo, ele usou novamente ali contra a Diane e tal, e todos ali, e explodiu tudo. E o Teatro Celeste, que é aquele local onde está tendo aquele confronto, começa a ruir, começa a ser destruído. E todos começam a cair, né? A Diane, o King, a Elizabeth, o Hulk, o Walter, né? E o Walter, ele tá catatônico, desmaiado ali naquela situação, sendo afetado pelo mandamento da pureza causado pelo Mael ali. O Hulk se transforma naquele demônio ali e ele pega o Walter, né? E a Elizabeth salva a Diane, né? A Diane tava caindo também, né? Numa altura gigantesca. E apesar de Diane ser grande, aquela altura ali provavelmente afetaria ela, mataria ela, enfim, naquela situação toda.
E aí ele pega ela, né? E o Rock vai atrás do King, né? O King tá caindo, despencando lá de cabeça, né, tal. E aí ele tá inibido pelo poder no mandamento do silêncio, ele naturalmente não pode usar seus poderes por conta disso. E aí o King começa a pensar e se questionar sobre tudo o que ele tem feito nos últimos tempos. E aí flashbacks mostram, né, do Gloximia, dos conselhos, do Meliodas falando pra ele e tal. E de todos os seus amigos ali começam a falar, né, dele e tal. E ele começa a questionar se realmente ele é digno do Rei das Fadas, porque ele é fraco, ele não consegue proteger seus amigos e tal. E aí ele despenca daquilo ali e de repente uma luz brilha do mandamento do silêncio ali e não sabemos o que aconteceu, né, naquela situação. E aí é cortado para uma outra cena onde a Elizabeth está segurando a Diane lá em cima, né, salvando a Diane, e atrás o Mael vinha para atacá-la, para matar ele provavelmente. E de repente uma luz acerta o Mael com tudo, galera. E é mostrado que o King finalmente despertou o poder o poder completo de O Rei das Fadas. As asas dele apareceram, o visual dele mudou, o penteado dele tá diferente, enfim. Nessa cena é mostrado realmente o King na sua forma completa, nessa batalha que atingiu o Mael com o poder. E aí agora teremos o confronto no próximo episódio entre o Mael com os 4 mandamentos e o King no auge do poder, com todo o seu poder do Rei das Fadas. E o episódio termina dessa maneira, galera. Um episódio legal, um episódio bacana, muitos acontecimentos interessantes. O visual, algumas cenas ficou feias, né? Ficou bem bizarras algumas cenas. A animação pecou em alguns momentos. Nas cenas de batalha eu até achei interessante algumas cenas, algumas batalhas, mas de uma maneira geral, o episódio ali da animação não tá muito boa, mas foi um episódio bacana, um episódio legal, eu gostei do episódio. E agora vamos ter no episódio 7 o confronto entre o Mael e o King, com o poder agora de um Rei das Fadas e totalmente ali incorporado ali naquela cena. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha análise do episódio número 6 da 4ª e última temporada de Nanatsu no Taizai. Mais uma vez, galera, deixe seu like aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo. Deixe os comentários também a respeito do assunto e se inscreva no canal para mais vídeo aqui no Nerd Sem Óculos, galera. Beleza? Então tamo junto. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Vai aparecer mais vídeo aqui para vocês poderem assistir. Então é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu e até o próximo vídeo aqui do Nerd Sem Óculos, galera. Eu fui. Tchau!